A ressurreição de Lázaro está no capítulo 11, né, do versículo 1 até o versículo 45. É bastante longo, né, mas vale a pena a gente percorrer tudo, esses 45 versículos, né? Como foi, por exemplo, né, aquele evangelho longo lá da Samaritana, como foi também longo aquele evangelho lá né, das tentações de... Porque na quaresma, a Guiz quer colocar para nós evangelhos assim, bem profundos, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós conhecemos bem esse capítulo 11 de São João, da ressurreição de Lázaro. Então, vamos lendo por parte, vamos meditando por parte. Mas nós vamos ler tudo. Só que já vamos meditando, já vamos conversando. Fica mais fácil, a gente ganha também tempo, né? Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Bom, a gente sabe que Jesus era amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Morava em Betânia. Betânia fica mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. É perto. Então, sempre que Jesus vinha para Jerusalém, Jesus ficava na casa deles. Eram muito amigos, né? Bom, e aí, diz aqui que Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. Bom, o que aconteceu? Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, eles fizeram um jantar para Jesus, e nesse jantar foi que Maria, né, diz aqui o evangelista, né, colocou que Maria ungiu o Senhor com perfume, enxugou os pés dele com seus cabelos, né? E o Judas até achou ruim, né? Achou que esse perfume podia ser vendido, né, por um preço muito caro, né? E dar aos pobres, né? É tipo da teologia da libertação, né? Tudo é o pobre, né? Tira até de Deus para dar para o pobre sem que haja essa necessidade. Jesus disse, não, ela está preparando meu corpo para a sepultura. Né? Por isso o nome dela vai ficar lembrado em toda a história que está no Evangelho. Né? Bom, o irmão dela, Lázaro, é que estava doente. Né? Então as irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Aquele que amas. E Jesus amava profundamente Lázaro. Né? Por isso as irmãs mandam ele, manda avisar ele vai fazer alguma coisa, porque ele ama muito Lázaro. Lázaro devia ser uma pessoa muito boa. Ouvindo isso, Jesus disse, e Jesus não estava ali em Jerusalém, Jesus estava longe, né? Porque os judeus queriam matar Jesus, então Jesus já estava se retirando. Porque a gente sabe que depois do milagre de Lázaro aqui, ele vai entrar em Jerusalém montado no jumentinho, que nós vamos celebrar domingo que vem, e depois ele vai ser preso e vai ser morto. Né? Então, ouvindo isso, Jesus disse, essa doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, por que Jesus permite Lázaro morrer? Ele espera 4 dias, deixa Lázaro morrer, ser sepultado, ficar já em putrefação, o Evangelho é bem claro, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui, muito interessante, meus irmãos, Jesus permite o sofrimento de um amigo, aquele que ele ama, para manifestar a glória de Deus. Será que ele não faz isso com a gente também? Santa Teresa d'Ávila fazia essa reflexão, que Deus permite sofrer aqueles que ele ama, exatamente para a glória de Deus. Né? Há um fato da vida de Santa Teresa que é muito comentado, que ela, algo parecido com isso, uma vez eu li que ela ia atravessar, parece que um rio, né? E uma carroça, a carruagem que ela andava, e parece que a carruagem tombou e tal, aquele sufoco todo, né? Mas depois que ela se salvou e tal, ela disse, mas Jesus, né? Por que o senhor faz isso comigo?
Jesus disse, é assim que eu trato os meus amigos. Eu disse, é por isso que eu tenho poucos amigos. Né? Ou seja, ele pegou Lázaro, que era seu amigo, e permitiu Lázaro morrer. Né? Exatamente ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que aquelas mulheres, Marta e Maria, tinham fé. Né? Bom, vamos em frente. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Ele estava fora da Judéia, porque na Judéia que os judeus queriam matá-lo. Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais voltar para lá. Está aí, bem claro, né? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Né? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ou seja, enquanto eu estou vivo, enquanto não chegou a minha hora, e só o Pai sabe qual é a minha hora, ninguém vai tocar em mim. Né? E, de fato, quantas vezes tentaram apedrejar Jesus? Uma vez tentaram apedrejar Jesus porque ele disse que era Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram em pedra para apedrejá-lo. Outra vez, lá em Nazaré, né? Queriam jogar ele lá do abismo, e ele passou pelo meio do povo. E assim foram várias vezes. Né? Ele só realmente morreu a hora que ele quis, a hora que era a hora do Pai. Né? Bom, depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos pensaram, Senhor, se ele dorme, então vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falava do sono comum, né? Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto. Aí, gente, coisa impressionante. Eles estavam longe de Betânia, né? E Jesus já sabia da morte de Lázaro. A divindade de Jesus. Aqui a gente vê isso também, né? Jesus mostra nesse texto toda a sua divindade. Lázaro está morto. Sabia de tudo. Né? Ninguém precisava contar para ele nada. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Veja a situação de Jesus. Daqui a pouco ele vai chorar diante do túmulo de Lázaro. Mas aqui ele fala para os discípulos, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Eu me alegro não porque meu amigo vai morrer, mas porque vocês vão crer. Vocês vão ver o grande milagre que eu vou fazer. E vocês não vão mais ter dúvida da minha divindade. Parece uma coisa chocante, ele dizer que se alegra, mas ao mesmo tempo depois ele chega lá e chora diante de lá. Claro que ele chora. Né? Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Toma aí uma decisão interessante. Vamos. Não sejamos covardes, não. Vamos com ele. Vamos morrer junto com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para consolar por causa do irmão. Ou seja, muitos judeus conheciam ali Marta, Maria e Lázaro, né? Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: muitas pessoas perguntam se Maria Madalena, Marta e aquela mulher adúltera que Jesus livrou da morte por apedrejamento, muitas pessoas perguntam se é a mesma mulher. Bom, os grandes exegetas, os que estudam mais profundamente a Bíblia, acham que são 3 mulheres distintas. Porque uma é lá da Galileia, outra é de Maria Madalena, e outra é de Betânia. Tá? São João nunca chama
Maria de Betânia de Maria Madalena. Ele chama de Maria de Betânia. E também nunca chama Maria Madalena de Maria de Betânia. Então, certamente não é a mesma pessoa, Maria Madalena e Maria de Betânia. Então, os bons exegetas, nos livros que eu tenho aqui, de pesquisa da Bíblia, fala que a maior parte dos exegetas falam que são 3 pessoas diferentes. Bom, quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Aqui é uma outra parte dessa história. Agora Jesus vai levar a Marta a uma reflexão profunda, a reflexão da ressurreição. É bonito que Marta não se desespera. Marta não blasfema contra Jesus. Não, apenas ela lamenta, né? Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé dela, né? Não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Olha a fé dela. Creio que o Senhor pode ressuscitar meu irmão. O Senhor pediu a Deus e realmente Jesus fez, né? Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. E disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Veja como Jesus ensinava a doutrina para elas. Ela sabia que haveria ressurreição no último dia. Ela sabia que quando Jesus voltar na parousia, todos os corpos vão ressuscitar. Olha aí como é que Jesus já tinha ensinado isso para elas. Ou elas ouviram, talvez, em alguma outra pregação de Jesus, não sei, mas o fato é que ela sabia, e sabia porque Jesus ensinou. Não é? Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. A ressurreição, meus irmãos, só vai acontecer no último dia. Tem uma heresia por aí, dizendo que a pessoa ressuscita na hora da morte. Mentira. É heresia. A gente só ressuscita no último dia, quando Jesus voltar. Né? Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aí que coisa impressionante. Jesus coloca isso para Marta. Eu sou a ressurreição. E coloca para nós também. A ressurreição e a vida eterna. A vida está em mim. Eu sou a vida eterna. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crer em mim. Meus irmãos, que importante a gente crer em Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. Por isso é tão importante, né, a gente levar as pessoas a acreditar em Jesus, crer em Jesus. O Papa João Paulo II dizia que a força mais poderosa para você levar as pessoas a acreditar em Jesus é a santidade da pessoa. A sua santidade. Não é só as suas palavras, não é só, não sei você falar, a sua santidade, o teu exemplo de vida. Quando a pessoa olhar em você e vir em você uma pessoa realmente que vive conforme aquilo que Jesus ensinou, a pessoa será tocada. E ela vai também acreditar em Jesus. Eu me lembro de uma história muito interessante da Madre Teresa de Calcutá. Eu escrevi um livro sobre a vida dela. Madre Teresa um dia tratava de um hindu, que não é católico, né? Indiano hindu, que estava numa situação lamentável, deplorável. O hindu já estava assim, à morte, cheio de ferida no corpo, tinha até bicho nas feridas dele. E Madre Teresa pegou aquele homem, levou lá para uma das casas dela, tratou, tal, recuperou, limpou, curou aquele homem, né? E um dia aquele hindu que não conhecia Jesus Cristo nem nada, disse para ela, mas, madre, por que a senhora está cuidando de mim? Eu não sou cristão. Ela usava o crucifixo, né? Eu não sou cristão. Ela disse, mas é porque eu amo Jesus. E eu vejo Jesus em você. Por isso que eu cuido de você. Então, diz que o hindu falou para ela, então, irmã, louvado seja Jesus. Bendito seja Jesus. Olha aí. Começou a crer em Jesus. Por causa do ato, do gesto dela. Que coisa bonita, né? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Meus irmãos, vamos crer em Jesus e vamos levar as outras pessoas a crerem em Jesus, né? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha como impressionante a fé de Marta, né? Eu creio. Jesus perguntou para ela: você crê nisso que eu estou falando? Que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Creio, Senhor. Né? Vamos nós dizer também: creio, Senhor. Né? E aí, depois que essa conversa maravilhosa, essa conversa espiritual de Jesus com Marta, né? que ela revela: tu és o Messias, o Filho de Deus. Veja, antes de ressuscitar Lázaro, né? Ela testemunhou que Jesus era o Messias. Muito bonito isso. Né? Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Jesus chama Maria. Né? Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Então, o pessoal foi atrás dela e realmente foram lá até Jesus. Né? Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos. Um ato de humildade. Né? Diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta falou. Ela falou: se o senhor tivesse vindo a tempo, ele não teria morrido. Né? Nós te mandamos chamar. Né? Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, aquele povo que saiu, acompanhou ela até Jesus, então Jesus estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido. Veja, a dor que Jesus sentiu no coração de ter permitido aquele amigo que ele amava, irmão daquelas duas mulheres que ele amava, né, que o acolhiam, ele ter deixado ela. E Jesus ficou, né, com a alma profundamente, diz aqui, comovido. Né? Onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Ei, meus irmãos, essa frase aqui é dura. Jesus chorou. Ele disse que se alegrava, né, de Lázaro ter morrido, para glorificar a Deus, glorificar o Filho de Deus e para que os discípulos cresçam. Mas ele chorou. Né? E sabe, gente, Deus chora. Né? Deus chora quando a gente vive no pecado. Eu imagino como Jesus chora hoje, diante dos nossos pecados, dos pecados do mundo. Jesus chorou 2 vezes. Bom, certamente chorou mais vezes, mas, claro, Jesus deve ter chorado quando ele foi flagelado. Jesus deve ter chorado quando ele, naquela agonia mortal do Horto das Oliveiras. Jesus deve ter chorado quando o coroaram de espinhos. Ele deve ter chorado na cruz. Mas os evangelistas narraram só 2 vezes em que Jesus chora. Quando ele, lá do alto, né, da região ali do Horto das Oliveiras, que é caminho para Betânia, né? Ele olha para Jerusalém. Antes dele entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, ele olha para Jerusalém, aquela Jerusalém que não o acolheu, não deixou o pecado, não se arrependeu. Né? Então Jesus chora. Ô Jerusalém, eu quis te abraçar como uma galinha cobre os seus pintinhos. Aí você vai ser destruída, Jerusalém, porque você não soube reconhecer o tempo em que Deus te visitou. Meus irmãos, isso é muito sério também para nós. Tem um tempo da nossa vida que Deus nos visita, sabe? Tem. Aquela oportunidade que a gente tem de participar de um encontro, aquela oportunidade que a gente tem de ler um livro muito bom, aquela oportunidade, não sei.
Deus, ele dá chance de conversão para todo mundo. Mas se a gente não corresponde a esse momento, né? Santo Agostinho dizia, eu temo Jesus que passa na minha vida. Passa sem que eu, né, o abrace. Né? Então, é muito importante isso, que a gente não perca essa oportunidade, né, de acolher Jesus. Né? Jesus chorou. E chora diante dessa humanidade pecadora, meus irmãos, não tem dúvida. Jesus chora a morte eterna de um pecador. Se ele morreu na cruz para nos salvar, eu imagino Jesus saber que um pecador se perdeu. É uma situação realmente terrível, né? Onde o colocastes? Responderam, vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. Perceberam? A gente não chora a morte de qualquer um, né? Quando você chora a morte de alguém que morreu, é porque você ama realmente essa pessoa. Eu já chorei várias vezes na morte de alguém. Há pouco tempo atrás morreu um médico novo, meu amigo, né? Médico, ele é gastro. Ele tinha feito, inclusive, uma endoscopia em mim. Já tem aí, eu acho, uns 3, 4 anos, doutor. Né? Uma semana depois, ele teve um infarto fulminante. Um rapaz novo, acho que ele não tinha 50 anos ainda. Teve um infarto fulminante e morreu. Né? E eu era amigo da família, amigo da mãe, amigo dos irmãos. Né? Meu Deus, que dor no coração ver aquele rapaz morrer. Né? Quando eu encontrei com um amigo dele, um irmão dele, né, que foi meu aluno na faculdade, o Batista, né? Eu não aguentei. As lágrimas rolaram. Né? Então, a gente chora quando a gente morre, quando alguém morre, é que a gente amou essa pessoa. Né? Bom, mas continua aqui o Evangelho. Né? Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Sempre tem aqueles, né, que desconfiam, né? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. De novo, né? Mais uma vez. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Opa! Marta, Senhor, né? Já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Gente, que frase maravilhosa essa de Jesus. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Marta creu, Marta acreditou. Eu sei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que deve vir ao mundo, portanto você vai ver a glória de Deus. Se a gente crê, meus irmãos, nós vamos ver a glória de Deus. Não é simplesmente que a nossa vontade seja feita nesse mundo. Não. Mas nós vamos ver coisas maravilhosas acontecerem na nossa vida. Mesmo fora daquilo que a gente pede para Deus. E certamente na eternidade. Né? Se creres, verás a glória de Deus. O poder de Deus. Né? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. É bonito, né? Todas as orações de Jesus, ele começa falando com o Pai. Pai. Nós também, sabe, gente, nós temos que ter uma intimidade com Deus Pai. Nós somos filhos de Deus Pai pelo batismo, filho através do Filho. Quando você é enxertado em Cristo pelo batismo, você se torna filho de Deus. Filho através do Filho. Então, você pode chamar Deus de Pai. Os cristãos, antigamente, antes de ser batizados, não podiam chamar Deus de Pai. Não podia. Só depois do batismo. Nós somos batizados. Podemos chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu. Né? É preciso ter esse relacionamento íntimo com o Pai, como Jesus tinha. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Né? Mais uma vez.
para que saibam que eu faço a tua vontade. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, como os lençóis mortuários, que os judeus costumavam sepultar os mortos, né? E o rosto coberto com um pano. Eles colocavam um pano no rosto e depois um sudário, né, no corpo inteiro da pessoa. Com Jesus também foi feito assim. Né? Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Né? Creram nele. Aí. Mais gente pôde acreditar, né? Por causa desse milagre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, nessa colocação, quando Jesus diz para o Lázaro, Lázaro, vem para fora. Né? Os doutores da igreja, quando fazem essa reflexão, diz que Jesus está falando também para cada um de nós. Venha para fora. Venha para fora desse mundo de pecado que talvez você esteja vivendo. Desse mundo de coisas erradas, de trapaça, de adultério, de, não sei, fornicação, de vida longe de Deus. Vem para fora. Sai do túmulo. Sai da morte. Vem para a vida. Gente, é quaresma. Quaresma é isso, né? Tempo de arrependimento, tempo de mudança. Então, esse Lázaro vem para fora, é para cada um de nós. Depois, os santos doutores, eles fazem uma outra comparação interessante. Quando Jesus diz assim, desatai-o e deixai-o caminhar, né? Tirar então as faixas dele, das mãos, dos pés, do pano da cabeça, tudo, porque o Lázaro voltou para a vida, né? Estava vivo, mas estava ainda amarrado ali, né? Todo preso, né? E estava preparado para a sepultura, né? Então, desataram. Os santos doutores comparam isso com a confissão. Na confissão, você vai lá, confessa seus pecados, você estava morto pelo pecado e Deus te ressuscita. E a confissão, quando o Padre te absolve, né, tira essas amarras todas que o pecado, que a morte tinha colocado, né, em cada um de nós. É muito bonito tudo isso, né, meus irmãos? Tem muita coisa ainda que vocês, à luz do Divino Espírito Santo, vocês podem refletir.